Bem, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de maio de 2025. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 2 da Lei de Adoração, que trata do politeísmo. Mas antes de nós iniciarmos, é na questão 667, 667. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, o médico das almas, a nosso Pai Criador, agradecendo a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde, noite de estudos, de aprendizado, de progresso, que o Pai sempre nos fortaleça, que o Pai sempre nos ampare, nos trazendo aquela paz, aquela tranquilidade que todos nós necessitamos para podermos seguir em frente com as nossas vidas. E assim, Senhor, também queremos te pedir que abençoe todos aqueles nossos irmãos que se encontram com alguma dificuldade, que se encontram ainda, Pai, em desequilíbrio, em sofrimento, que todos possam ser dignos da tua imensa misericórdia, que nós sabemos que nunca nos faltou, mas como nos ensina o Mestre Jesus, né, devemos sempre recorrer ao Pai. E assim, envolvidos por essas bênçãos, que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Meu Deus. Como eu falei, nós vamos começar estudando aqui 667 de O Livro dos Espíritos, tá? Começando do item politeísmo. E como eu falei, eu pedi a vocês o Evangelho, quem quiser deixa aí o Evangelho do ladinho, e pedi também o Antigo Testamento do livro da Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, primeiro livro, não tem o que dificuldade. Abriu a Bíblia, primeiro livro, é Gênesis, capítulo 22, né? Eu pedi capítulo 22 da Gênesis, de versículo 1 até 14. Mas vamos lá. Vamos já aqui para o nosso Livro dos Espíritos. Questão 667, que trata do politeísmo. Politeísmo é quando nós adoramos, o grupo, né? Aquele grupo adora vários deuses. É o politeísmo, né? Quando se adora um Deus só, é o monoteísmo. Poli vem de vários, mono vem de um. Então, vamos lá, politeísmo, 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas espalhadas? Então, ele quer saber Kardec quer saber por que você tem muitas culturas politeístas, quer dizer, que acreditam em vários deuses, apesar dessa ideia politeísta ser uma ideia falsa, que Deus só existe um, né? Então, há muitas culturas politeístas. Hoje, nem tanto, mas no passado havia muitas, apesar disso ser uma ideia falsa. Então, o Kardec quer saber isso. E os amigos espirituais respondem. A concepção, quer dizer, a ideia de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, ele está querendo dizer o quê? Que essa ideia da existência de vários deuses existe em nós pelo desenvolvimento das nossas ideias, não porque Deus colocou essa ideia na nossa cabeça,
Se eu pegar o Novo Testamento, desculpe, o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, isso vocês não precisam pegar, não, porque fui eu que eu coloquei agora, tá? Lá no capítulo 1, diz assim, eu vou ler sobre o Decálogo, os 10 mandamentos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 1. Eu sou o vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de que está em cima no céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis, e nem lhes prestarei culto soberano. Aí Kardec bota uma notinha assim. Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes: porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que pune a iniquidade dos filhos na terceira e quarta geração, uso de misericórdia, tudo mais. Então, ele coloca aqui, né, de maneira bem clara, o que Jesus, o que foi escrito, né, no Decálogo, que são as leis divinas, tá? As leis divinas. Isso você vai encontrar também, esse trecho que nós lemos, no livro, quem quiser anotar, no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 20, versículos 5 e 6. Está aqui. Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Não te prostrarás. Aqui, ó, não terá. Capítulo 20, tem um. Vou começar no item 1. Deus pronunciou todas as palavras, dizendo: Eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, no livro Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, isso está no Êxodo, do Antigo Testamento, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 2 e 3. Eu sou Yahvé, não terás outros deuses diante de mim. Esse aqui no Êxodo, inicia o Decálogo, que é a lei divina. E aí vem os outros. Não comentários adultério, que a gente vai estudando lá na quarta-feira no Sermão do Monte. E que Kardec traz no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item, no item 2. Moisés, quando começa a falar de Moisés, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2. E aí ele botou aqui, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Tá? Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Então, pensa o seguinte: da questão 621 de O Livro dos Espíritos, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, que eu esqueci, Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e 3. Então, a gente pensa o seguinte: nós estudamos aqui, estamos sempre falando isso, né? Sempre a gente está falando isso. Que a questão 622 diz o quê? Desculpe, 621 diz o quê? A lei, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Não é isso que está na questão 621?
Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Se essa lei de Deus está escrita na nossa consciência, olha o que ele disse aqui, na resposta da 667 do Livro dos Espíritos. A concepção, quer dizer, a ideia de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, não poderia existir no mundo senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Por quê? Porque essa lei divina está na nossa consciência. Está na nossa consciência, o que está lá no Êxodo. Eu sou Yahvé, seu Deus. Yahvé é o nome de Deus em hebraico. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás nenhum outro Deus estrangeiro. Acho que é na nossa consciência. Então, nós temos isso dentro da nossa consciência. Então, ele diz, a ideia, a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Conforme a gente vai evoluindo, essa lei que está gravada na nossa consciência vai o quê? Clareando. A gente vai refletindo sobre ela. Então, ela está lá. No momento que o espírito é criado, essas leis celestes são o quê? Colocadas em cada um de nós. Está lá, desde o iniciozinho, que ó, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A lei celeste está na nossa consciência. Temos aqui. Agora, o que vai acontecer? Incapaz, pela sua ignorância, aí entra outra questão. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial. Entendeu? Aí ele já está entrando na questão o quê? Da nossa evolução. Da nossa evolução. Então, ele diz aqui, incapaz, pela sua ignorância, quer dizer, não conhecer um ser imaterial sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, que é o antropomorfismo. Gente, vamos imaginar o seguinte: o mundo primitivo, durante o mundo primitivo, o ser humano ainda não habitava a Terra. Durante o mundo primitivo, quem habitava na Terra? Aqueles grandes monstros, né? O mundo primitivo é quando o planeta Terra começa a ser formado, depois começam a surgir os primeiros seres vivos, animais irracionais, os grandes monstros. E durante a existência dos grandes monstros, eu não estou falando, me fugiu o nome, oh meu Deus, aquele. Dinossauro? Não. Mastodontes, não estou falando dos mastodontes, aquele mais Ah, tá bom. importante, como é que era o nome dele? Mamute. Mamutes, os homens já estavam. Nos mamutes, porque os homens caçavam os mamutes. Tá. Agora eu estou falando daqueles dinossauros, né? Tiranossauro Rex e outros, porque o Tiranossauro Rex já é uma coisa mais bonitinha dos dinossauros. Já é um dinossauro assim, mais elaborado, design mais harmonioso. Antes do Tiranossauro Rex, existiram outros dinossauros que eram totalmente brutamontes, sabe? Que foram desaparecendo e depois surgiram os mais bonitinhos, como o Tiranossauro Rex.
Então, quando esses dinossauros viveram na Terra, não existiam os homens. Claro, Deus sabe o que faz, né? Como é que o homem ia poder conviver com aqueles grandes monstros? Não tinha condição. Não tinha condição. Né? Quando os monstros foram diminuir de tamanho, aí veio o mamute, e o homem consegue encarar em bandos, né? E realmente caçavam, aquela coisa era toda. Então, esse mundo dos grandes monstros é um mundo primitivo. O homem ainda não estava ali. O homem surge quando esse mundo primitivo vai terminando e começando o quê? Um mundo de provas e expiações. Agora, vamos pensar o seguinte: hoje ainda é mundo de provas e expiações. E a gente vê, gente, esse mundo de provas e expiações é comprido, não é? Muito comprido. Que a presença do homem na Terra já está aí. Se bem que o cientista, de vez em quando, sempre estica a linha um pouquinho para trás. Mas está entre 200 e 300 mil anos. Por aí. Entre 200 e 300 mil anos. 250, por aí. De vez em quando aparece um fóssil, aí eles esticam para trás mais um pouquinho. Vai a 300, 300. Mas vamos dizer, 250 mil anos. Gente, esse mundo de provas e expiações tem mais ou menos isso. 250 mil anos. Agora, se hoje você ainda. Estava preocupada na minha bolsa que está na frente. Eu coloquei minha mochila lá em cima. Microfone. Então, é o seguinte: se hoje, desde que o mundo de provas e expiações começou a aparecer, por volta de 250 mil anos atrás, você ainda tem gente que tem dificuldade de conceber um ser imaterial. Né? Quando a gente fala de Deus, tem gente que diz: tira isso. Tem gente que não consegue conceber a ideia de um ser imaterial, sem forma determinada, que adoram dar um cabeça, tronco e membros para Deus, não é assim, ó? O povo adora dar um cabeça e tronco e membros para Deus, atuando sobre a matéria. 2025. Imagine os seres humanos lá na primeira parte do mundo de provas e expiações. Não é? Hoje, que a gente tem provas ao vivo e a cores, coisas que acontecem e ninguém sabe explicar, que o médico às vezes pergunta para a gente assim: como é que você conseguiu se curar dessa doença incurável? Onde você já estava com o bilhete carimbado. Aí você diz assim: eu fui na casa espírita, pedi ajuda ao meus guias lá, né, que às vezes é da Umbanda, Candomblé, ou casa espírita, e ele disse que eu ia ficar bom. Aí o médico, e eu estou bom agora, porque o exame deu legal, né? O médico diz assim: eu não quero saber dessas coisas. Faz o seguinte: continua fazendo esse negócio que você está fazendo, que está dando certo. Então, o médico hoje, ele se depara com coisas que ele não explica. Outro dia, eu vi a declaração de um matemático, ateu, até então, cientista matemático, não é professor, cientista matemático. Ele virou e disse assim: a matemática, fez essa declaração, está começando a perceber que existe algo superior ao homem, que aquelas pessoas que outros chamam de Deus. Então, a matemática está começando a aceitar, a cogitar a existência de um ser superior ao homem, a matemática.
que é coisa material, que matemática, né? Então, é por isso que essa ideia de vários deuses começou a tomar forma e força, apesar do homem ter na sua mente a ideia de que só existe um Deus, porque está lá no Êxodo, primeiro item dos Dez Mandamentos. Então, diz aqui, o homem, pela sua ignorância, pela sua dificuldade de abstração, né, não conseguia conceber o que hoje, em 2025, alguns também não conseguem, um ser imaterial, sem forma determinada. Porque Deus, você já reparou que as figuras que existem de Deus é sempre um velho, né? É sempre um velho barbudo, cabelo comprido, um velho barbudo sentado no trono que nem um. Já perceberam? Essas figuras mitológicas. É sempre assim. Então, ele tinha essa dificuldade, né, de imaginar isso, agindo ainda sobre a matéria. E como deu, o homem tinha dificuldade, começou a imaginar um Deus com a forma humana, com atributos humanos, um Deus que fica irado, né? Deus irado, um Deus que tem ciúme, um Deus que manda matar, castigar, um Deus que tem seus prediletos, entendeu? Um Deus que manda fuzilar todo mundo, quem não gosta, né? Que destruiu Sodoma e Gomorra com fogo em 2 cidades. Ah, porque tinha muitos pecadores lá naquela cidade. Esqueceu que tinha muita criancinha recém-nascida, né? E quando muita mulher grávida, mas Deus foi irado, os pecadores que existiam em Sodoma e Gomorra, mandou fuzilar a cidade. E matou todo mundo. Pecador, inocente, criança, mulher grávida. Fuzilou todo mundo. Né? Imagina Deus fazer tudo isso. Então, ele, ele conferiu a essa ideia de Deus atributos da natureza corpórea. Isto é, uma forma, normalmente é um velho sentado num trono de cabeça branca, barba comprida, e um aspecto vegetal. Parecia ultrapassar os limites da inteligência comum, era para ele uma divindade. Então, qualquer ser que aparecesse para aquele povo lá do antigo, demonstrando uma capacidade superior, virava divindade. E a gente sabe que os espíritos sempre existiram, né? Os espíritos sempre existiram. Nas nossas mesas mediúnicas, aparecem toda semana inúmeros espíritos. Inúmeros espíritos. Ano passado, eles também evocavam espíritos. Também evocavam, para o bem e para o mal. E quando esses espíritos vinham para atender o que eles queriam, esse espírito sempre demonstrava o quê? Uma capacidade maior, uma inteligência maior, um poder maior, né? Provocava fenômenos, não virava deuses. Eram deuses para eles. Então, de repente, acontecia um fenômeno de materialização. Nossa Senhora! Já imaginou? Fenômeno de materialização? Só pode ser Deus. Um fenômeno de deslocamento de um objeto. Só podia ser Deus. Alguém começava a falar em línguas diferentes. Era Deus falando com ele.
Um daqueles espíritos, né, se apossava de um médium e respondia as perguntas, falava sobre batalhas, sobre guerras, sobre vitórias, tudo aquilo que eles gostavam de ouvir, era uma divindade. Oráculos, tinha os montes, médios. Um rei ia para a guerra, chama ele oráculo. Aí o oráculo matava o boi, aí as vísceras do boi caíram no chão, ele lia. Não tem hoje quem lê carta, quem lê búzios, assim. Eles também faziam com as vísceras dos animais, médios. Então, qualquer ser que demonstrasse uma capacidade além daquela do comum, virava divindade. Diz que tinha Deus para tudo que era coisa. Deus da guerra, Deus do sol, Deus da manhã, Deus da noite, Deus das plantações, Deus da chuva, Deus da agricultura, Deus da guerra. Marte, né? Era, o Deus da guerra era uma festa. Então eram deuses. Então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum do homem era para ele uma divindade. O que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. O que compreendia era obra de uma potência sobrenatural. Daí, aí a gente lembra de quem? Lembra do Anhanguera, que jogou aguardente do rio, tacou fogo? Os índios, oh, meu Deus! E ele disse: vou queimar todos os rios. E ficaram apavorados. Aquele homem tinha uma potência sobrenatural, né? Daí a crer em tantas potências divinas distintas quanto os efeitos que observava. Então, fez um fenômeno qualquer, aquele Deus era daquele negócio que ele estava fazendo ali. Aí ele diz aqui, daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, em todos os tempos, porém, ao lado daqueles que não conseguiam imaginar um ser imaterial, tá? Atuando sobre a matéria, né? Um ser sem forma, ao lado desses também existiam outros homens instruídos, sempre, é claro, em número menor, que compreenderam ser impossível a ideia, a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção do Deus único. Ao mesmo tempo que haviam aqueles que não conseguiam imaginar um ser imaterial, né, sem forma, atuando sobre a matéria, e por isso eles criaram outros deuses, já existiam aqueles que tinham essa capacidade, capacidade, que compreendiam que essa história de muitos deuses é tolice, tá? Que já acreditavam, já tinham forte aquela ideia de um Deus único, um Deus superior, né? Que governava o mundo e se elevaram à concepção de um Deus único. Aí entram quem? Os judeus. Esse grupo que faz parte dos exilados de capela, que nós tivemos os árias, né? As castas da Índia, os egípcios e os judeus. Não é? 4 grupos de exilados. Está lá do livro A Caminho da Luz. Esses 4 grupos de exilados. Entre esses grupos, o povo de Israel, tá? O povo de Israel trazia de uma maneira muito forte dentro deles, apesar deles terem uma série de outros probleminhas lá, eles já tinham aqui, ó,
Lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 7, que fala do povo de Israel, no primeiro parágrafo diz assim: dos espíritos degredados da terra, foram os hebreus, fala povo judeu, vou falar, foram os hebreus que constituem a raça mais forte, mais homogênea. Eles sempre foram muito centrados, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável do seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande é a sua certeza na existência de Deus, muito grande também é o seu orgulho dentro de suas concepções de verdade da vida. Então, esse povo hebreu, que é um dos grupos exilados, eles tinham dentro deles essa certeza na existência de um Deus único. Por isso, eles não aceitavam o politeísmo. Então, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, entre os 4 grupos que vieram para cá, eles mantiveram essa ideia e desenvolveram essa ideia. Deus só. Por isso, o povo escolhido. Apesar dos seus probleminhas, orgulho, vaidade, porque seria muito mais fácil começar a trabalhar a questão da religiosidade já com o povo, que tinha isso muito forte dentro dele. Então, apesar de uma grande maioria ser politeísta, porque tinha dificuldade de compreender a existência do ser imaterial, sem forma, né? E atuando sobre o material, existiam outros grupos. E no caso, vamos dizer assim, né? Outros homens que conseguiam ter essa ideia de um Deus único. Entre esses, os hebreus. Tá? Tinham a certeza da existência de um Deus só. Vamos à questão 668. Se alguém quiser dizer alguma coisa, tá, gente? Pode falar. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuindo para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Olha que perguntinha que Kardec faz. Né? Ele quer saber se os fenômenos espíritas não contribuíram para que se espalhasse no mundo a crença na pluralidade dos deuses. Que na questão 667, na pergunta 667, olha o que Kardec colocou na 667. Por que a razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta? Então, Kardec, da 667, afirma que a crença politeísta é falsa. Na 668, ele pergunta assim: não terão sido os fenômenos espíritas os causadores para que se espalhassem a crença falsa do politeísmo? Percebeu a pergunta dele? Que perguntinha, né? Ele está dizendo assim, ó, os fenômenos espíritas podem ter ajudado a espalhar a crença falsa. Ele faz uma pergunta. Aí quem não conhece a doutrina diz assim, tá vendo? Espiritismo é assim, ó, espalha mentiras. Percebeu? Que perguntinha que ele fez? Na 668 com a 667? Uma ele diz que a crença é falsa. Na outra ele fala. E ele não diz assim, fenômenos mediúnicos, fenômenos espíritas. Tá? Ele botou aqui, ó, fenômenos espíritas. Botou a palavra espíritas para classificar, para dar qualidade aos fenômenos. Perguntinha danada, né? Aí os espíritos dizem assim, sem dúvida, porquanto, chamando Deus, aí eles botaram Deus com letra minúscula. Aí diz assim, ó, sem dúvida, porquanto, chamando Deus com letra minúscula a tudo que era sobre-humano,
Porque aí nós, os homens, passamos a chamar de Deus ou deuses todo mundo que fazia alguma coisa acima da capacidade dos homens. Né? Os homens tinham por deuses os espíritos. Diz, na realidade, os homens tinham por deuses os espíritos. Quem são os espíritos? Homens como os outros homens. Só que por estarem desencarnados, não tinham um poder maior para produzir fenômenos. Diz assim, daí veio o quê? Quando o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, né? Gênio, inteligência, ou por um poder oculto, que o vulgo, que o homem comum não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus, com letra minúscula. E por sua morte, lhe rendiam o culto. Ele está dizendo aqui, o espiritismo, os fenômenos espíritas não têm nada a ver com isso, não. São vocês que chamavam de deuses. Entendeu? E quando ele diz, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença, Kardec perguntou isso. Ele disse, politeísmo é crença falsa. Serão os fenômenos espíritas culpados por espalhar crença falsa? O que é que eles disseram aqui? Então, é a ignorância do homem. Foi a ignorância do homem, o não conhecimento. O homem olhava, via alguém ou algo acontecer. Ele chamava aquele que produziu aquele algo acontecer Deus. Só que eram os espíritos que faziam, homens como eles, homens que no momento estavam sem corpo de carne. E também, às vezes, até o encarnado. Olha o Anhanguera aí. Se naquela época de Moisés, aparecesse um médium produzindo efeito físico, um fenômeno anímico, vamos falar de fenômeno, não vou nem falar de espírito, está metido nesse meio. Vou falar de fenômeno anímico. Um fenômeno que o homem produz com o seu magnetismo. Lembra daquele que entortava a colher? Fenômeno anímico. Vamos pensar no fenômeno anímico. Sem interferência espiritual. Nós sabemos que tem pessoas assim, não tem? Seca a pimenteira, no pé de chuchu lá está lindo, cheio de chuchuzinho, flor. Bota aí o chuchuzeiro, desmancha na hora. Não tem o seca pimenteira? Lembra da história do Emílio Miranda? Que ele contou? Que ele tinha um pé de chuchu lindo. A pessoa foi lá e falou: que chuchuzeiro lindo. Virou as costas, o chuchu foi para esquiar. Acabou. Não tem pessoas assim? Tem. Imagina uma pessoa, na época de Moisés, ou na época de Abraão, um médio de efeitos físicos, realizando um fenômeno anímico. E eu chamar ele de quê? De Deus. Ou não? Eu chamar ele de Deus. Um médio que conseguisse acender o fogo, né? Com a força do pensamento dele lá. Nós sabemos que tem pessoas assim, que acendeu uma fogueira. Nós não temos na Índia vários médiums que conseguem diminuir as batidas cardíacas, que tomam a aparência de mortos, que caminham sobre brasa. Tem isso? Tem. Eles têm um nome que eu me esqueci agora, que eles dão a esses homens. Lembrei bem. Esses homens lá na Índia que caminham sobre as brasas. Os faquires, que dormem em camas de pregos e não se ferem.
que um ser desse, lá na época de Abraão, ia ser chamado de quê? De deuses. Homens que conseguem levitar. Mirabelle, Peixotinho, médios. Eles iam dizer que era o quê isso? Gente? Era o quê? Um médium como Eurípides Barçanufo, que se materializava, deixava o corpo, saía, ia a uma fazenda, lá no meio do mato, se materializava e fazia um parto. A mulher gestante via ele ajudava ela no parto. Depois ele desaparecia. Quando o marido chegava, ela dizia assim: e se Eurípides esteve aqui? Então, ela viu Eurípides, pegava nele materialização. O que chamariam esse homem? De quê? Um Deus. Por quê? Porque ele era capaz de realizar alguma coisa que um vulgo, um homem comum, não lograva compreender. Seria chamado de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Quando Kardec diz que não será o espiritismo culpado, né, pela difusão, os fenômenos espíritas, pela difusão do politeísmo, que é um erro, ele diz, não, 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 uma ignorância, ignorância. Porque o homem chama Deus a tudo o que é sobre-humano. Então, ele chamava de Deus os espíritos. Os espíritos. Né? E aí ele pede para a gente dar uma olhadinha na questão 603. Na 603 diz assim, ó, do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta de Kardec na 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Os mundos superiores. Está lá na parte segunda, capítulo 11 dos Trejeitos. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Ele diz, não. Para eles, o homem é um Deus. Ele bota Deus com letra minúscula. Como outrora, quer dizer, como antigamente, os espíritos eram deuses para o homem. Tá? Aí ele tem uma nota aqui bem comprida de Allan Kardec. Allan Kardec vai escrever uma nota bem comprida aqui. Eu acho que ele vai escrever essa nota pela pergunta que ele fez. Ele diz assim: a palavra Deus, com letra minúscula, eu estou na 668, nota de Allan Kardec, 668. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla, muito ampla. Não indicava, como presentemente, como hoje, uma personificação do Senhor da natureza. Hoje, para nós, espiritualistas, não estou falando de espíritos, espiritualistas, a palavra Deus representa o quê? O Senhor Pai Criador. E é com letra maiúscula. Mas antigamente, eles não tinham essa ideia. Era uma qualificação genérica, tá? A palavra Deus com letra minúscula. Genérica, que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Fez alguma coisa diferente em poder, em que eles consideravam poderosa, é Deus. Tá? Ora, tendo-lhe as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos, quer dizer, as manifestações espíritas mostraram que os espíritos estão aí e atuam sobre o mundo material. Né? Como potência da natureza, a esses seres, os espíritos, deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Hoje a gente sabe que os espíritos existem.
Então a gente fala, é o espírito. E eu acho que aqui tem o espírito. E você viu que coisa maravilhosa aquele espírito fez? Antigamente chamava esses espíritos de deuses. É questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, falta de conhecimento, mantida em. Olha isso aqui. Olha só. Presta atenção, é bom sublinhar isso aqui, ó. Na ignorância em que se achavam aqueles homens, mantida, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles ergueram templos e altares muito lucrativos a tais deuses. Aí a gente pensa o quê? Hoje, alguns homens, por interesse, mantêm também outros homens de forma intencional na ignorância, visando o quê? Lucros. Não é assim? A gente não vê isso? Muitos homens mantendo grupos, grandes grupos, na ignorância, intencionalmente. Para quê? Para auferir muitos lucros. Engraçado, o tempo passa, mas muita coisa permanece igual. Então, naquela época, era interessante manter muita gente acreditando em muitos deuses. E aí eles erguiam para cada um desses deuses altares e templos. E as pessoas o quê? Faziam grandes doações em ouro, em prata, em pedras preciosas para esses deuses. Hoje, mudou alguma coisa? Não tem muita coisa assim? Aqueles que são mais espertos, inteligentes, né? Pensam assim, como é que eu posso fazer para me dar bem nesse negócio? Aí eles mantêm um grupo fechadinho na caixinha, entendeu? Os mantém na ignorância com a intenção de quê? Arrancar dinheiro deles. E arrancam muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá? Aí ele diz aqui, ao passo que hoje os consideramos, esses que chamávamos deuses no ano passado, simples criaturas, como nós. Isso aqueles que já conseguem compreender que os espíritos existem e que agem sobre o mundo material, tá? Mais ou menos perfeitas e despidas dos seus invólucros terrestres. Então, hoje, os consideramos simples criaturas como nós, algumas mais evoluídas, outras menos evoluídas, tá? E que a única diferença entre eles e nós é que eles não têm mais um corpo como nós temos. Aí ele diz aqui, se estudarmos atentamente, olha o verbo estudar aí, os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os atributos de que vemos dotados os espíritos. Né? As Atenas, se eu não me engano, era a deusa da guerra, Marte era o deus da guerra. Aí vai ver um atributo de Marte. Ele era assim, assado, não sei o quê. Aí o pessoal faz comparação, né, com zodíaco, né, com signo de Áries. Aí você, qualidades de Áries. Áries assim, era assim, guerreiro, bélico, nervoso. Entendeu? Para comparar com guerreiro, essas coisas nada toda, né? Então, eles vão encontrar nesses deuses atributos, né, dos homens que existem hoje, né?
dos espíritos, nos diferentes graus da escala espírita. Aí ele diz aqui, ó, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos notado os espíritos dos diferentes graus da escala espírita. Espírito de terceira ordem, espíritos bons. Lado de terceira ordem, tem um monte de espírito, ó, que apronta muito, quer muito enganar os outros. Os de segunda ordem já tem espíritos benévolos, né? Então você vai encontrar homens assim, desencarnados assim, e deuses que eles diziam que eram assim. Deuses que adoram beber muito, como Deus do vinho, aquela coisa toda. Aí diz aqui, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Então você vai ter deuses, entre aspas, deuses com letra minúscula, que eles chamavam, muito preocupados em se meter na vida alheia. E você vai encontrar espíritos também que gostam de participar da vida alheia. Não gostam de uma tramóia, inventar calúnia, induzir a pessoa a fazer alguma coisa. Aqueles espíritos que provocam a obsessão por fascinação, né? Eles gostam dessas mesquinharias. Os deuses antigos também. Quem estudou um pouquinho de mitologia grega, né, lá no Olimpo, era um barraco entre os deuses. A história da mitologia grega, eu adorava a mitologia grega. Um tal de Saturno, um e outro, se unir, que Zeus, né? Zeus, achava que Zeus gostava muito de um filho seu do que do outro. E quando o filho de Zeus era um semi-humano, aí que piorava. Quem era o semi-humano? Filho de mulher da terra com Deus. Que Zeus, de vez em quando, saía para as baladas, né? Eles contam, Zeus saía para as baladas. E, de vez em quando, ele se interessava por uma humana. E aí passava uma noitada com ela engravidava. Hércules, quem não conhece? Hércules. Hércules era um herói, filho de Zeus com uma mulher da terra. E dizem que Zeus gostava muito de Hércules. Isso dava uma ciumeira naqueles filhos de Zeus que eram deuses puros de pai e mãe. Nossa! Os deles tentaram passar a perna em Hércules, querendo destruir Hércules, por ciúme, porque Zeus gostava de Hércules. E Hércules, para esses deuses, era inferior, que a mãe era da terra, e eles desprezavam os humanos. E tinha barraco e briga de mãe de deuses. Uma barraqueira, era uma barraqueira entre eles. Era. O que é isso? Se eles eram deuses, por que eles eram assim? Porque as características do quê? Humanas. Tinham características. É isso que ele fala aqui. É o que ele está falando aqui, né? É. E a gente observar bem. Tem aquele que era lindo, né? Tinha um que era lindo, né? Apolo. Nossa, as deusas eram tudo apaixonadas, tudo caía aos pés dele, né? E ele não valia nada, né? E que ele era Apolo, né? Aquela coisa maravilhosa, vaidoso pra caramba. Então ele diz aqui, né? Um feucho, um monte de filho da terra, nossa senhora, né? E todos poderosos. Então ele vai dizer aqui, né? Se a gente observar, sem muito esforço, todos os tais deuses, nós vamos reconhecer neles muitos dos atributos humanos. São todos atributos humanos, né? Aí ele vai falar aqui,
Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo, aí vem Jesus, vindo iluminar o mundo, mostrar a verdade, né? Não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Se propôs a destruir isso. Orientou, porém, ele não veio para destruir a adoração do homem. Jesus não veio para dizer, vamos parar com esse negócio de adoração. Ele não veio destruir a adoração. Orientou, porém, a adoração que lhe é devida. Então, Jesus veio para dizer o seguinte: gente, tudo bem que vocês pratiquem a adoração, mas só podemos adorar o verdadeiro, o único Deus, nosso Pai Grande. Só esse podemos adorar. Tá? Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado. Né? Ele diz aqui: quanto aos espíritos, a lembrança desses se há perpetuado, conforme os povos. Então, alguns povos lá do Oriente ainda mantêm essa ideia, né? O indiano não tem? Tem aquele deus, não sei se é Canija, Anija, que é uma criança com a troma de elefante. Os indianos têm muitos deuses, não tem? Tem a vaca, eles adoram até a vaca, né, também. Então, os indianos ainda mantêm essa ideia de vários deuses. Tem que ser, deixa aqui. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes, suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se. E os espíritos continuaram se manifestando. Foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério. Então, essa ideia dos vários deuses continuou e muitas vezes foi explorada. E até hoje, nós temos culturas que ainda adoram esses deuses, que nada mais são que espírito, mas que eles deram uma forma a esses deuses. Esse, que é o mais conhecido, né? Eu não sei o nome direito, que é tipo uma criança com a cabeça de um elefante, né? Mas eu sei que ele é considerado um deus, né? Ganesh, né? Ganesh. Tem também lá no Egito, né? Aquele que tinha a cabeça de um lobo também, né? De outros com a cabeça de jacaré, crocodilo, aquela coisa toda, né? Então, mas eram o quê? Espíritos. Espíritos que deram uma roupagem e mantém ainda a adoração a esses seres, né? E ele diz aqui, é, quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos, sob diversos nomes e suas manifestações que nunca deixaram de produzir-se. Foram interpretadas de maneira diferente, muitas vezes explorada sob o prestígio do mistério. Enquanto para a religião, essas manifestações eram fenômenos miraculosos, milagres, né? Para os incrédulos, sempre foram embustes. Para alguns religiosos, milagre, esses fenômenos extraordinários. Os incrédulos, sem buste, isso é falso. Hoje, quer dizer, hoje, devido a um estudo mais sério, feito à luz meridiana, que é a luz da verdade, espiritismo escoimado das ideias supersticiosas, quer dizer, despido das ideias supersticiosas que o ensombravam, né, durante séculos, nos revelam dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. E hoje o Espiritismo, sem essas ideias supersticiosas, mostra para a gente que esses fenômenos realmente acontecem, mas que quem produz esses fenômenos são seres como nós,
que nós chamamos de espíritos. São seres humanos, muitos deles desencarnados, mas que são homens como a gente, com os mesmos vícios, com as mesmas virtudes, com as mesmas manias que a gente. Alguns bons, moralizados, outros muito pouco moralizados. Mas igualzinho aqui o povo da Terra, espíritos de terceira ordem. E também mostra que alguns encarnados também podem produzir alguns fenômenos, que nós chamamos de fenômenos anímicos, mas que Kardec chama de fenômenos não mediúnicos, que Kardec nunca usou a palavra anímica, é não mediúnicos. E o Espírito mostra para a gente. É isso aí, gente, não tem mistério, não tem essa coisa de oh, não tem. São espíritos como nós. Daqui a pouco estarão encarnados novamente. E nós é que estaremos desencarnados. E eles, por não terem mais o corpo de carne, né, tem muito mais facilidade para produzir certos fenômenos. Então, a carne é como abafasse um pouco a nossa capacidade. Mas quando a gente está desdobrado no corpo físico, no plano espiritual, pelo desdobramento do sono, esses nossos poderes ficam mais patentes. O Espiritismo vem mostrar isso de uma forma muito prática, muito simples, muito clara, né? Então, nós vamos parar por aqui. Semana que vem, dia 26, a gente vai estudar a questão 669, que vai tratar dos sacrifícios, aqueles terríveis sacrifícios humanos, né? Que de vez em quando alguém aqui em 2025 quer realizar e realiza, não tem? Aí, olha só que gente, que coisa absurda. 2025. Ainda tem gente praticando sacrifícios com animais para oferecer a Deus e aos santos. Quando não aparece algum aí, fazer o sacrifício humano. Já teve, a gente já viu os casos aqui no Brasil. Agora, você veja, homens, 2025, matando bode, cabra, galinha, para oferecer o sangue aos espíritos que eles consideram deuses. 2025. Aí o pessoal vai dizer assim: nossa, como aquele povo da época de Jesus era atrasado, matavam bois do templo em sacrifício. Não, o povo não fala assim, ó. E o pessoal que larga nas esquinas o alguidar com as galinhas, quando não mata um bode, um animal grande, um cabrito. A gente não vê isso, gente? Tira o sangue para oferecer aos santos. São gente como a gente. Então a gente vê que, como eu falei para vocês, né, o mundo de provas e expiações tem mais ou menos 250 mil anos. É a época que o homem aparece na Terra. Quanto tempo mais vai levar para a gente acabar com essa história de sacrificar animal e passar o sangue do rosto, né? Tem gente até que bebe o sangue, mistura com vinho, né? Passa no rosto o sangue do animal. Espirra do sei aonde. Gente, é Boa. ignorância, por ignorância. Fala, amiga. Uma vez aí no Rio, eu vi uma oferenda de um bode dentro, na porta do banco. Eu estava voltando de viagem, era umas 5 horas da manhã. Eu até me assustei, porque eu pensei que poderia ser um corpo, né? Aí, quando eu me aproximei, que eu vi que era um bode. Na entrada, assim, da porta do banco. O que tem com isso, gente? Não é? Pois é, Se a bem pessoa assim. tem um emprego,
Se a pessoa gastou muito, estourou o cartão de crédito, depois ele acha que é o banco que é o culpado, porque o juro é muito alto. Mas estourou o cartão de crédito 3 vezes. Aí mata o bode, porque o bode é o culpado. Vai diminuir a conta do cartão de crédito dele. Gente, pelo amor de Deus, né? Ó, gente, eu ia muito no mercado de Madureira, né? Comprar grãos, semente, tinha umas lojas boas, tipo Empório, né? Aí uma vez eu estou saindo do mercado de Madureira, eu vejo a diretora da minha escola saindo com um bode preto e botando na mala do carro. Ela não me viu, eu fiquei na minha, eu falei, ué, justo, Nossa Senhora. Não entendi nada, né? Falei, tá bom. Tadinho do bode, né? É isso aí, meu Deus. Então, gente, a gente vai encerrando aqui a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por todas as informações, e às vezes a gente fica pensando, meu Deus, em 1857, Kardec estava falando um negócio que hoje nós estamos vivenciando ainda. E por quanto tempo ainda iremos vivenciar? Então, que a gente possa, né, ir arrancando essas ideias tão antiquadas da nossa cabeça, né, para que a gente possa crescer, progredir, né, e ser verdadeiramente feliz. Que o Senhor nos abençoe. Gente, hoje nós vamos receber aqui o nosso irmão Daniel Vargas, que vai fazer a nossa palestra, né, a nossa palestra pública eh, das segundas-feiras. Ele vai falar, deixa eu pegar aqui o direitinho. Ele vai falar sobre diante das tentações, tá? Muito importante essa palestra. E dá uma olhadinha aí que eu mandei para vocês um cartaz sobre o nosso painel Espírito de Dependência Química, segunda-feira. Vai começar dia 2, vai ser dia 2, dia 9, 16, 23 e 30 de junho. Divulga, tá, gente? Compartilha. Dependência Química em junho, tá bom? Então vamos encerrando aqui, que o Senhor nos abençoe. Daqui a pouco eu estou de volta.